Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma live de constelação familiar com o Isis, que ele vai entrar agorinha, parte 4. As outras 3 lives, parte 1, 2 e 3, já está aqui disponível no meu IGTV e do Isis também. Então sejam bem-vindos. Oi, oi. Assim que o Isis entrar, a gente já começa. Hoje a live vai ser bem interessante. Eu adoro essas lives que a gente consegue englobar outros assuntos que aparentemente estão fora do yoga, mas que tem tudo a ver com yoga. E constelação familiar tem muito a ver, sim. E o nosso querido Isis, que é constelador, vai explicar um pouquinho melhor pra gente. Oi, oi, pessoal. Sejam bem-vindos. Vou mandar aqui o convite pro Isis. Aguardando ele entrar pra gente começar. Vão se ajeitando aí. Fiquem bem confortáveis, porque a live de hoje é com bastante conteúdo, então já se ajeitem no canto de vocês. Boa noite, Isis, tudo bem? Boa noite, como você está? Tudo ótimo, tudo ótimo. Aqui onde eu estou está muito frio, e por aí? Aqui tá um pouquinho. A Porto Alegre bobeou faz frio, né? Aqui a gente tem que sair preparado para frio, calor, para tudo, porque no mesmo dia faz sol, chove, venta, esfria. Mas hoje tá fresquinho, não tá frio, mas tá fresquinho. Que ótimo. Como sempre, é um prazer enorme estar com você. Você é uma pessoa que eu estimo bastante. As nossas conversas têm sido bem produtivas, bem gostosas, bem alegres. E a gente espera com isso estar também fomentando a curiosidade às pessoas que estão nos assistindo. Ai, eu fico muito feliz. Eu gosto bastante das nossas lives também, do bastante conteúdo. Tava até falando para o pessoal já irem se ajeitando, sentando confortavelmente, que tem bastante informação valiosa hoje, para eles ficarem bem atentos. Porque É eu verdade. adoro constelação, mas também é um assunto bastante complexo. Então a gente tem que estar com a atenção ali dobrada. É Boa verdade. noite, pessoal. Pessoal dando boa noite aqui, Isis. Ótimo. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Esse é o nosso quarto encontro com a professora Amanda e o tema é Yoga e Constelação Familiar. E nós estamos trocando um bate-papo gostoso, onde através desse bate-papo a gente vai informando as pessoas. A constelação familiar ainda é muito recente, ela tem em torno de, no máximo, 30 anos mesmo de atividade, então é uma coisa muito nova. As pessoas ainda não têm um conhecimento ainda grandioso sobre isso. Então, essas pílulas de informação que nós estamos tendo aqui são muito importantes para isso. Então, vocês que estão nos assistindo podem fazer perguntas, fiquem à vontade, né? E estamos aqui justamente para isso. Isso aí. Pode fazer um resuminho, Isis, da parte um, 2 e 3 para o pessoal se situar, porque deve ter pessoal aqui que não acompanhou as outras lives. Isso é muito legal mesmo, né? Essa é a quarta parte e nas 3 partes anteriores, que inclusive já estão no meu canal, vocês podem acessar a qualquer momento no canal do YouTube e aqui também no Instagram. Nós temos a parte um, 2 e 3 e hoje é a parte 4, né? Então, na primeira, a gente fez essa subdivisão em partes porque fica mais fácil a gente explicar o conteúdo, né? Então, eu estou falando, né, nesses nossos encontros sobre a constelação familiar e sobre as 3 regrinhas, ou como eu costumo falar, como fazer, né, que o Bert Hellinger, que é o alemão, né, o psicoterapeuta que criou essa modelagem das constelações familiares, como a gente pratica, né, montou. Né? Então, existem, pela ótica do Bert Hellinger, em qualquer relacionamento, existem 3 regrinhas básicas de como funcionar bem. Né?
Então, o exemplo que eu dou é assim, quando você compra um aparelho novo, por exemplo, um celular, vem com manual de instrução. Então, é observando as regrinhas do manual de instrução, você vai poder usar o seu celular ou o seu aparelho da melhor forma possível. E o Bert, né, através de anos de estudo, principalmente com as tribos africanas, ele observou que os relacionamentos humanos eles se pautam também com três regrinhas básicas, né? Ou seja, um manual de instruções de como fazer as relações humanas, né, se tornarem mais saudáveis, né, mais estáveis e mais harmônicas. E na primeira nosso encontro, no primeiro encontro, eu falei sobre a primeira regrinha, né, que é a regrinha do pertencimento. Então, o Bert Helling observou que dentro da nossa sociedade, a constituição da nossa sociedade, todos nós temos a necessidade de pertencer, né? Então isso gera o que dentro da gente mesmo, de forma assim, até visceral, nós ansiamos por pertencer a alguma coisa, a algum lugar. E o primeiro lugar no qual a gente pertence é o nosso sistema familiar, né? A gente nasce já dentro de um sistema familiar. Isso gera entre aquela pessoa que nasce, no caso nós, e as pessoas que promoveram a nossa vinda para cá, que são os nossos pais, um vínculo muito forte, né? Então, nós temos um vínculo muito forte com os nossos pais. Mas não só com os nossos pais, com todo o nosso sistema familiar e também com os outros sistemas que a gente vai participando. Nós temos uma necessidade básica de pertencer. E como eu falei no nosso primeiro encontro, essa necessidade de pertencer, esse instinto mesmo de pertencer, ele é até muito maior do que o instinto de sobreviver, né? Muitas e muitas vezes nós preferimos pertencer do que sobreviver. Então, para quem quer explorar um pouquinho mais essa primeira regrinha, eu sugiro que, né, assista nosso primeiro encontro, que está gravado e disponível aí para todos. A segunda regrinha que o Bert Helling vai falar é sobre a hierarquia ou ordem de chegada. Então, aquela pessoa que chega primeiro no sistema, ela tem preferência, ela tem primazia sobre quem chega depois. É uma regra, um manual que vai nos dizer que a nossa posição no sistema que a gente ocupa, ela é fundamental, né, em relação ao sistema em si. Quem chegou antes, ele passou por situações que hoje talvez a gente não esteja passando. Ele teve experiência que hoje talvez nós não temos essa experiência. Então, você se localizar no seu lugar te faz fluir bem na vida. E como eu falei também no nosso segundo encontro, o que geralmente acontece é que nós saímos do nosso lugar, da nossa posição. E um fato muito interessante é que a origem, né, o termo original de constelação familiar, que é família Stelling, significa justamente isso: a postura, o posicionamento seu dentro desse sistema, dentro dessa constelação que é a família, né? Muitos problemas que a gente enxerga no consultório, nos atendimentos, vêm justamente do fato de você se colocar num lugar que não é seu. E aí muitas vezes acontece que quando a gente está no lugar que não é nosso, a gente acaba também assumindo compromissos que não são nossos. A gente acaba carregando coisas que não são nossas. Imagine, por exemplo, só para ter uma ideia de que um, uma pessoa que acabou de entrar, desculpa, uma pessoa que acabou de entrar numa empresa, vai lá e se senta no cargo do diretor, né? Ela se arvora no diretor, não, agora eu vou ser diretor, e senta no cargo de diretor. Mas ao sentar no cargo, na cadeira do diretor, ela vai chamar também para si toda a responsabilidade que uma diretoria exige. Toda a carga de responsabilidade, toda a carga mesmo de situações, de ter que resolver. Então, para uma pessoa que acabou de chegar numa empresa, como é que ela vai conseguir administrar essa empresa se ela não conhece nada ainda? Então, é muito pesado, né, esse movimento de você sair do seu lugar e se colocar no lugar do outro, né? Tem um ditado muito interessante que ele diz assim: a nossa cruz não pesa. Ou seja, quando a gente está no nosso lugar, a gente flui bem na vida, porque são as nossas coisas, são a nossa história, são as nossas cargas. Isso não pesa.
tá? A gente consegue fluir bem. Mas, como eu falei, na maioria das vezes a gente está carregando coisas dos outros. Uma coisa que, por exemplo, que eu sempre pergunto nos meus workshops, nos meus encontros presenciais de constelação familiar, é: por acaso alguém tem aí dor nas costas? Por acaso alguém de vocês aí tem gastrite, dor de cabeça, né? Lógico, não é uma coisa eventual. De repente você topou a cabeça, cria um galo e você está com dor de Aham. cabeça. Mas eu estou falando daquela dor persistente, aquela cefaleia que vem anos e anos e anos, aquela gastrite que nunca é curada, né? Então, tudo isso são reflexos de coisas que não são nossas. E a dor nas costas é muito sintomática. A dor nas costas está significando realmente que você está carregando coisa que não é sua. Que a carga que o seu corpo está suportando é maior do que aquela que foi originalmente projetada, vamos dizer assim. E isso se dá muitas vezes porque a gente sai do nosso lugar, né? E a gente sai do nosso lugar, e é muito interessante também falar isso, a gente faz isso por amor, não é por outra coisa. A gente olha para o sofrimento de alguém e a gente quer resolver. Então a gente sai do nosso lugar e vai lá tentar resolver o problema daquela pessoa. Mas com isso, a gente traz também para a nossa vida o problema daquela pessoa, né? Ou seja, além de ter que suportar a nossa própria carga, a gente também está suportando a carga daquela outra pessoa. Mas a gente faz esse movimento, é um movimento inconsciente, né? É um movimento que a gente não percebe que está fazendo, mas a gente faz isso por amor, né? Não é por maldade, né? Não é por amor mesmo, por esse sentimento de querer, muitas vezes, salvar a outra pessoa, né? Salvar o destino da outra pessoa, né? E a gente sai facilmente. O que a gente mais encontra realmente são pessoas fora do seu lugar. Aquelas pessoas que se sentem perdidas, que não se encaixam em lugar nenhum, que têm uma série de problemáticas justamente porque elas não estão no lugar em que ela deveria estar. E na constelação a gente olha para isso também. Porque, como eu falei, a segunda regrinha que o Bert vai nos apresentar é a ordem. A ordem de chegada no sistema. O nosso sistema familiar ele é inaugurado pelo pai e pela mãe. E observe, eu estou falando pelo pai e pela mãe, não pelo homem e pela mulher. Existe uma diferença. Então, um novo sistema é inaugurado quando o filho chega. Não é quando as pessoas se casam ou quando as pessoas se relacionam, mas sim a partir do momento que um filho nasce. O filho vai inaugurar um novo sistema familiar, né? Tá? Então, mas o sistema familiar é inaugurado com quem? Com o pai e com a mãe. Então, no nosso sistema familiar, os pais são os maiorais, são os grandes, são os nossos deuses, né? E aí, voltando para a segunda lei, muitas vezes, por amor, os filhos se colocam no lugar dos pais, por vários motivos, mas sempre por amor. Eventualmente, por exemplo, o pai faleceu, aí o filho ou a filha, né, nessa tentativa de querer resolver a situação, ela se coloca no lugar do pai, essa pessoa se coloca no lugar do pai. Às vezes até com incentivo próprio da mãe. A mãe fala: olha, agora você é o homem da casa, né? É uma frase Aham. muito comum, né? Agora você é o homem da casa. Então a criança deixa de ser criança e passa a ser o homem da casa. E às vezes acontece também do lado oposto. Às vezes a, a mãe, por exemplo, falece, ou de repente a mãe parte para um outro relacionamento, uma série de situações. Ou eventualmente a mãe fica doente durante muito tempo, incapacitada. Aí a filha também, por amor ao sistema, vai lá e ela quer ocupar esse lugar da mãe. E muitas vezes ela se mete mesmo nesse lugar. Só que o lugar da mãe é um lugar muito pesado para a criança. É como eu falei, é como um estagiário querer ocupar a diretoria da empresa, né? A criança está apenas começando. A criança não tem nem metade da experiência que os pais têm, né? Então não tem como ela resolver a situação dos pais. Mas a gente faz isso por amor. É isso que eu estou querendo falar para vocês.
A gente faz esse movimento por amor, né? Com aquela intenção mesmo de salvar, de curar, né? Mas com isso traz também muitas coisas. Isis, eu acho que tá com um probleminha aqui na sua conexão. Tá falhando. Eu acho que Tá tá com falhando? problema na sua conexão, tá falhando. Ai, meu Deus do céu. Um pouquinho. Já voltou? Oh, voltou, mas ainda tá com a imagem um pouquinho falhada. Espera aí. Só um pouquinho. Tá, ok. Pessoal, a gente só vai aqui ajeitar. Probleminha de conexão com o Isis, mas se já vier na mente de vocês perguntas sobre o assunto de constelação, que é um assunto bem complexo, mas bastante importante para a gente entender como está a nossa vida e qual o papel que a gente está de fato ocupando na nossa vida. Se a gente está de fato sendo filho quando deveria ser, se a gente não está ocupando o lugar dos pais, ou se a gente está de fato aceitando a função dos nossos pais. Então, a constelação é muito importante para isso. E agora, deixa eu ver aqui, o Luiz está voltando. E isso é bastante importante porque dentro do yoga a gente faz uma autoavaliação o tempo todo. Então, constelação familiar também se encaixa ali dentro do yoga, porque o yoga não é só postura física, é se avaliar suas condutas com as outras pessoas, é avaliar suas condutas consigo mesmo e entender qual o papel você está tomando na sua vida, se você não está querendo carregar a vida nas costas, como o Isa estava falando de muitas vezes a gente querer tomar as funções, as dores de outra pessoa. Então, yoga e constelação é muito importante, tem muita relação por isso. Porque o yoga a gente está sempre fazendo aquela autoavaliação de conduta, de comportamento, e quando a gente de fato entende qual papel a gente está tomando no nosso sistema, tudo flui com leveza. Voltou, Isis? E agora melhorou? Melhorou, tô te Tá ouvindo. ouvindo? Tô, Ah, legal. É que aqui choveu bastante, então a nossa conexão tá meio fraquinha sem mesmo. problemas, voltou. Ah, legal. Então, eu falei da primeira regrinha e da segunda regrinha. E no nosso último encontro nós falamos sobre a terceira regrinha, que é a regrinha que fala sobre o equilíbrio entre aquilo que a gente toma e aquilo que a gente dá. É também interessante falar que não é o equilíbrio entre aquilo que a gente recebe e aquilo que a gente dá. Não, é entre aquilo que a gente toma. O que é tomar? Né? O tomar tem uma expressão assim, talvez muito forte, né? Agressiva, mas na verdade não é isso. O tomar é justamente você acolher aquilo que você está recebendo e colocar mesmo no seu coração, sem julgamento, sem crítica, sem nada. Então você acolhe de maneira integral. Ao passo que no receber você pode receber sem querer, pode receber, né, sem querer que aquela coisa se torne parte da sua vida. E também você pode receber e devolver. O tomar não. O tomar tem uma acepção maior. Então, o Bert vai falar, então, o equilíbrio entre aquilo que você toma, ou seja, aquilo que você. Travou de novo, Isis. Não estamos te ouvindo. Tá conseguindo ouvir? Não sei se está conseguindo acompanhar. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvi-lo? Porque eu não tô. Acho que travou para todo mundo. Aguardar ele voltar. Vamos ver se a internet vai colaborar. Isso aí, Paulo. É isso aí. E tem que observar também como você está se comportando, né? Para perceber se. Eu não sei se você é casado, se tem filhos, mas provavelmente você tem uma mãe, né? Então, para ver se você está de fato ali
em relação aos seus pais, tomando o teu cargo de filho, em relação a os seus outros sistemas, se você for casado, tiver um namorado, uma namorada ou filho, se de fato você está ali exercendo cada função de acordo com o sistema. Vou só esperar ele voltar, mas espero que vocês estejam ali absorvendo toda essa riqueza de informação que o Isis traz. Ele é psicólogo e constelador familiar. Ele faz constelação presencial, normalmente ali em São Paulo, se não me engano em Sorocaba, mas ele faz online também. Tanto individual quanto familiar mesmo, porque a constelação é tanto sistêmica quanto familiar. Mas como ele falou no início da live, o nosso primeiro contato na família, né? Então a gente pode primeiro resolver o problema interno dentro de casa para depois expandir o sistema e avaliar como a gente está se comportando no trabalho, nos relacionamentos, nas amizades, no lado financeiro. Então tudo começa ali na família, que é a nossa base. Tanto é que vocês podem perceber como um ser humano vai ser, a ética dele, as condutas, de acordo com a educação que ele teve na base. Se ele teve uma base sólida, uma educação sólida, provavelmente vai ser um ser humano bastante maduro. Agora, se foi uma pessoa que foi criada num ambiente tóxico, ou que faltou carinho, faltou muitas vezes atenção, amor por parte dos pais, talvez ele vai levar aquela carência, aquela falta para outros relacionamentos também, o que acontece muito. Pessoas muito carentes, não estou generalizando, tá? Mas pessoas muito carentes, quando são adultas e levam esse peso, essa carga para os relacionamentos, como se o namorado ou a namorada tivesse que preencher todo aquele vazio que aquela carência causa, provavelmente teve falta de amor ou falta de carinho, de atenção dos pais quando era mais novo. Pessoas que são muito egoístas, também tem toda essa relação. Então, tudo começa na nossa base, né, da família. Então, é importante ali o que o Isa está falando, sobre toda essa base de como a gente se comporta na família, para depois falar da constelação a um nível mais amplo, no trabalho, no estudo. Isso. Voltou o Isis. Eu peço desculpas aí, minha conexão realmente está bem fraquinha, mas a gente vai levando. E eu percebo que você também está explicando muito bem, né? Já está conseguindo, né, captar bastante os conceitos, isso é legal, né? Então, como eu estava falando, né, a terceira regrinha que o Bert vai nos apresentar é o equilíbrio entre aquilo que a gente toma e aquilo que a gente dá. E é preciso haver esse equilíbrio, pessoal. Qualquer relação que a gente tenha, é preciso que aquilo que você está tomando, aquilo que você está recebendo e acolhendo, seja de forma equilibrada com aquilo que você está oferecendo. Isso é muito importante. Por quê? Porque quando essa situação ela não está equilibrada, ela tende a se romper. Quando eu faço muito mais do que aquela pessoa está apta a receber, ou que está querendo receber, eu crio entre eu e ela um distanciamento muito grande. E geralmente acontece nos relacionamentos de casais. Uma parte faz muito, faz muito, faz muito, e a outra parte fica só recebendo, né? E aí já não é mais um relacionamento de casal. Aí, e muitas vezes acontece, é um relacionamento entre quê? Entre mãe e filho, entre pai e filho, né? Num relacionamento entre pais e filhos, aí sim, os pais sempre fazem, porque os pais são grandes, né? E os filhos sempre recebem, porque os filhos são pequenos, os filhos são dependentes, né? E o que a gente mais vê, infelizmente, são relacionamentos onde uma das partes se comporta como filho e a outra se comporta como mãe ou como pai. E aí vocês podem ter certeza que essa coisa não vai dar certo de jeito nenhum, né? Pode ser que Isis, eventualmente eles já tem continuem. pergunta aqui para ti, do Oba, vamos Paulo, lá, deixa eu pergunta ver aqui aqui. pertinho. Vai Tenho perguntar. acompanhado os trabalhos de constelação familiar e observando as situações. Opa, deixa eu ver o resto da pergunta aqui. Observando as relações e as dores sentidas e nas últimas reuniões, resultados fantásticos aconteceram. Fiz uma constelação familiar sobre algo que me afetava e é muito bom. Gratidão por tudo que eu já aprendi, observei e senti. Que legal!
Que bom, fico feliz, né? E é muito interessante, antes de eu falar da quarta regrinha, né? É que a constelação, pessoal, a constelação, ela não é uma terapia. A constelação não é um tratamento. Muitas pessoas confundem. Muitas pessoas chegam mesmo a uma sessão de constelação querendo a cura, querendo resolver o seu problema, querendo, né, trazendo situações para que sejam resolvidas. A constelação, ela não se presta a isso nesse sentido. A constelação é um processo. Eu costumo falar que a constelação familiar ou a constelação sistêmica familiar, né, que é o nome mais completo, é uma abordagem filosófico-terapêutica. Então, a primeira coisa que a gente faz é a gente olhar para aquilo que está acontecendo de forma filosófica, por quê? Porque a gente vai repensar aquilo que a gente está vivenciando. A gente vai questionar as coisas que estão acontecendo com a gente. E a partir desse questionar, a partir desse olhar diferenciado, aí sim a gente pode fazer escolhas diferenciadas, né? Então, a constelação ela se apresenta como uma abordagem filosófica, porque é um processo, não é uma pílula mágica. Não adianta você vir para a constelação, né, com a intenção de uma hora para outra virar santa, ou que todos os seus problemas se acabaram, né? Não tem como fazer isso, é um processo, né? Então ela propõe questionamentos, ela propõe um olhar diferenciado para aquilo que está acontecendo com você. E muito principalmente olhar esses mecanismos inconscientes que fazem com que a gente faça o que nós estamos fazendo, né? E justamente e não estamos percebendo o que estamos fazendo. Essa que é a maior, eu vou dizer que é a maior virtude da constelação, essa tomada de consciência. Se a gente pudesse resumir a constelação familiar num tema, seria é uma tomada de consciência. Numa sessão de constelação, quer seja ela em grupo, quer seja ela individual, o que vai acontecer é que a pessoa vai tomar consciência daquilo que está acontecendo com ela, né? E a partir dessa tomada de consciência, dessa observação do que está acontecendo nesse palco, aí ela escolhe se ela quer continuar daquele mesmo jeito ou, se não, ela quer partir para uma nova perspectiva. Mas não é mágica. Não é porque você participou de uma sessão de constelação que o seu mundo vai mudar. É um start. A constelação é um start que vai proporcionar uma possibilidade de uma coisa diferenciada. Mas você precisa fazer, você precisa dar o primeiro passo. E não só o primeiro, os restantes também, né? Mas o primeiro passo é essencial. Tá? E, às vezes a pessoa se assusta, por exemplo, porque quando no meu workshop eu falo, eu sou muito incisivo quando eu falo isso. A constelação não cura ninguém. A constelação não resolve o problema de ninguém. E a constelação não diz o que é certo, nem o que é errado, nem aquilo que você deve fazer. A constelação não faz isso. O que ela faz é olhar para aquilo que está acontecendo. E aí você escolhe o que você quer fazer, né? Então, aí eu costumo dizer que a responsabilidade não é minha, porque eu só vou mostrar. Eu, numa constelação familiar, eu sou um facilitador. O que é isso? Eu apenas ajudo para que o processo da pessoa se inicie, né? Eu sou um mero auxiliar. Todo o trabalho é feito pela pessoa. E aí vai depender dela mesmo, se ela quer escolher uma coisa ou escolher outra. Então, às vezes, a pessoa se assusta quando eu falo isso. Não, eu não tenho responsabilidade sobre isso, porque a responsabilidade é uma responsabilidade individual. Agora, o que a gente tem visto, e é muito legal isso que as pessoas que estão nos assistindo, é que nos vários relatos que a gente recebe, é que as pessoas que participaram de uma constelação, elas se curaram, elas mudaram a vida. Mas foram elas, pessoal, não foi a constelação, não fui eu como constelador. Ela olhou, ela percebeu aquilo que estava acontecendo e ela escolheu fazer diferente, né? Então, é nesse sentido. Costumo fazer uma comparação da constelação do yoga sobre isso, porque no yoga Sim, também, são muito dentro da aula, similares. eu dou uma cutucada da pessoa para fazer ela refletir sobre alguns assuntos.
muitas vezes Isso. sobre procrastinação, sobre a forma como ela está se comportando perante outras pessoas, a forma como ela está se comportando consigo mesmo. Então, eu acredito que a constelação faça algo similar, trazer consciência para a pessoa sobre uma determinada situação, para que ela tenha uma tomada de decisão partindo daquilo. Exatamente. Exatamente. E tem uma coisa muito interessante que também é importante que a gente diga assim, quando a gente está no intuito de ajudar alguém, e logicamente que é uma função nobre, a gente tem que ter perspectiva de que, primeiro, né, a gente só pode ajudar se a gente for competente para isso, se a gente tiver condições de ajudar, né? Então, por exemplo, se alguém de repente quebra a perna e eu não sou médico, eu não sei o que fazer, se eu tentar ajudar, eu vou acabar prejudicando a pessoa. Então, para que uma pessoa ajude outra, ela tem que ter competência para isso. Isso é um dos pilares. Depois, é importante que você que está ajudando e a pessoa que está sendo ajudada, elas saiam da situação melhor do que entraram, né? Porque é a mesma coisa. Uma pessoa vê a outra se afogando, né? Ela vai lá e pula para salvar a outra e acaba os dois se afogando. Então, para que eu me coloque na posição de ajudar, eu tenho que ter competência, logicamente, para isso, e que eu consiga fazer com que aquela situação ela seja melhorada. Por isso que fala que, às vezes, só a intenção não basta. A intenção é boa, mas se você não tiver condições de realizar, não tem condições. E outra coisa muito importante é que a relação entre os dois não pode piorar, né? Porque a pessoa que mais perde em ajudar é quem está ajudando. Tá? Então, é preciso ter muito cuidado nesse sentido, porque ao oferecer ajuda, você está interferindo na vida da pessoa. Mas já que você vai interferir, então, que você tenha competência para isso, né? Que a situação daquela pessoa não vá piorar e que a relação entre os dois também não piore. Né? Então, uma coisa que eu costumo dizer, assim, a pior coisa que pode acontecer quando uma pessoa participa de uma constelação é ela sair do mesmo jeito que ela entrou. Essa é a pior situação possível. Né? Por quê? Porque numa sessão de constelação, mesmo que ela não seja constelada, ela vai lá só participar, ela vai só observar, ela vai só conhecer, mesmo assim ela está recebendo bênçãos, vamos dizer assim. E com aquilo que ela recebe, ela pode fazer muito. Eu tenho relato de muitas pessoas que só de sentarem na cadeirinha ali para olhar a constelação, já foram profundamente tocadas por aquilo que está acontecendo. Só isso já é suficiente. E também para deixar bem claro que a responsabilidade não é do constelador. Né? Ele está ali para ajudar o processo. Né? O Osho vai falar uma coisa muito interessante. Ele fala, olha, uma pessoa pode se iluminar com uma flor, uma pessoa pode se iluminar com o nascer do sol, e outras vão precisar de uma sapatada na cara. De qualquer forma, a iluminação vai acontecer. Verdade. O Osho, ele é maravilhoso. Eu gosto bastante porque ele também faz essa cutucada na pessoa. Muitas vezes ele foi até mal interpretado, né? Muitas vezes por conta dele estar sempre cutucando as pessoas. Então, eu acho que quando você incomoda no sentido positivo para fazer a pessoa sair da zona de conforto, aquilo pode inicialmente gerar uma revolta. E Uhum. aí, muitas vezes, a pessoa, ao invés de extrair o lado positivo do que ela conseguiu perceber dali, ela só foca no lado negativo. Ah, quem é ele para falar de mim? Ele não me conhece? O que ele está falando da minha vida? E aí, então, eu acredito que boa parte da situação de quando hoje estava vivo e ainda hoje, dele ser muito mal interpretado em alguns momentos. E você falou uma coisa muito interessante, que é justamente esse cutucar. Né? Algumas pessoas recebem esse cutuco como um auxílio, né? Como uma oportunidade de olhar para isso. Mas muitas pessoas, quando você cutuca a ferida, a pessoa se sente mesmo incomodada.
ferida Uhum. mais ainda, né? Então, eu costumo dizer, se existe um incômodo, é porque existe alguma coisa que precisa ser olhada, tá? Também falo Então, bastante isso. exatamente isso. O incômodo realmente é uma coisa muito interessante de ser observado, Sim, se né? está incomodando é porque tem um fundo ali que a gente não está vendo, alguma coisa que precisa ser avaliada, entendida e explorada, né? Exatamente. E você falou uma referência muito interessante no primeiro encontro, que é aquela zona de conforto, né? Aquela zona de proteção, né? Então a gente se acostuma a essa zona, porque é uma zona muito muito gostosa, né? Às vezes você está na merda, mas você está numa zona de conforto, mas tudo bem. Mas você Aham. ali É você se algo que é sente bem. conhecido, né? Já está acostumado, mesmo que seja ruim, Exatamente. é um ruim que você já sabe como lidar. Então, para que eu vou correr o risco de sair para talvez um ruim que eu não saiba lidar? Exatamente. Ou por que eu vou sair daqui e ir para outro lugar se eu não sei como eu vou conseguir me comportar, como vai ser? Aqui está previsível. Eu faço uma ação, eu tenho uma resposta, então já estou acostumada, acostumado. Para que eu vou sair daqui e mudar a minha forma de pensar, de agir? Então, tem muito disso também. Tem muito disso, né? E tem uma frase também muito interessante que fala que os passarinhos não crescem no ninho. Eles nascem no ninho, mas depois têm que sair do ninho, senão eles não crescem, né? E a zona de É conforto é verdade. justamente esse ninho, onde a gente fica agarrado mesmo, não quer sair de jeito nenhum, e a vida vem cutucando a gente para que a gente cresça, né? Eu costumo falar que se eu não tivesse saído tão nova de casa, provavelmente não teria a maturidade que eu consegui alcançar hoje na minha vida. Porque eu moro fora de casa tem 10 anos. Eu saí de casa com 18 para fazer minha graduação, aí depois foi mestrado, foi várias coisas, até entrar o yoga na minha vida. E desde então eu não moro com os meus pais. Eu visito eles esporadicamente quando dá para ir para Cuiabá. Mas eu tenho absolutamente certeza que se eu tivesse ficado em casa ou se eu estivesse ainda hoje, eu não teria a maturidade e a minha inteligência emocional que eu tenho hoje. Não estou me achando nem nada, mas eu tenho consciência porque eu sei de várias experiências que eu vivi, eu tive que aprender a me virar sem os meus pais. E é a sua experiência, As experiências fazem a gente crescer, né? E eu exatamente. tenho absolutamente certeza que se eu tivesse ficado na zona de conforto, de ter pai e mãe perto para poder me ajudar sempre que eu precisasse, talvez eu não tivesse adquirido tanta consciência que eu tenho agora. Então eu vejo a zona de conforto como limitador, porque é tão confortável que a gente não se explora e não explora o mundo. Então a gente não consegue sair de um ponto e ir para outro. Porque a vida é assim, se a gente fica estagnado e não se desafia e não se permite ser desafiado, a gente não sai do lugar. Isso é também uma coisa muito interessante, porque também um dos grandes problemas que chegam no consultório são aquelas pessoas que foram super protegidas, né? E, infelizmente, nós tivemos uma geração em que os pais se arvoraram a superproteger os filhos. Os filhos não podiam brincar na areia, os filhos não podiam ter contato com ninguém. E isso vai fazendo com que eles percam a experiência mesmo, tanto física, fisiológica, quanto emocional. Porque nós precisamos desses embates. Né? Nós precisamos desses embates. Teve uma experiência muito interessante, só para a gente concluir esse pensamento. É, eu não sei se eu já falei, mas vou falar de novo. Os cientistas fizeram no deserto do Arizona, né, um projeto que simulava a Terra perfeita. Então eles criaram uma cúpula, né, e dentro dessa cúpula eles colocaram várias florestas, várias plantas, vários ecossistemas de todo o planeta, porque eles queriam observar como seria, né, é, um, uma possível futura colonização, como é que seriam esses experimentos. Então, eles super protegeram mesmo aquele local, né? Alguns cientistas ficavam ali cuidando e o ecossistema ali se desenvolveu. Mas aconteceu um caso muito interessante. Muitas árvores, elas cresciam, né? Cresciam, cresciam, mas elas não se firmavam, porque elas tinham comida e tinha sol. Mas faltava o quê? Faltava o vento. E o vento é o responsável justamente para fazer aquele movimento no caule. E a cada movimento que ele faz, ele vai criando uma cicatriz, né? Cada vez que uma árvore balança, ao esticar,
ela cria uma cicatriz na casca. E essa casca vai endurecendo, vai tornando ela mesmo propícia para situações. Então, nesse caso, desse experimento, e inclusive vocês podem pesquisar na internet, está disponível, as árvores não cresciam com essa película protetora. E elas não firmavam. Elas se desenvolviam, mas... Então, isso quer nos dizer aqui, para que a gente cresça, é imprescindível que a gente passe por situações que vão nos formando, né? Vamos nos solidificando essa experiência da cicatriz. Então, a cicatriz é justamente isso que vai fortalecendo a gente enquanto pessoa, né? Muito interessante. Isso é As verdade, frustrações achei são bem necessárias. legal. E Frustrações são tem total necessárias. lógica, né? Pode. Isso é Muito bem. verdade. Muito bem. E Então vamos agora falar sobre a vamos lá, quarta regrinha, tá? vamos lá. Quem tiver dúvida, pessoal, vocês que estão nos assistindo, quem tiver alguma dúvida, né, sobre as 3 regrinhas anteriores, pode fazer pergunta aqui e também pode visitar os nossos últimos encontros, né, para ter uma amplitude maior, tá? No É, seu perfil, existem como o pessoal conseguir acessar o canal do YouTube também? tem, aqui pelo no, No no, link no, da bio? no link da bio tem meu canal do Ah, YouTube também, tá? tá bom então, Mas, pessoal. Qualquer mas coisa os vai lá que tem encontros, mais conteúdo. isso. Então, no meu canal do YouTube existem vários vídeos sobre vários assuntos, né? Quem puder, por favor, vá lá, se inscreva, dê o like, é muito importante o like. Assistam, façam comentários, sugestões, críticas, né? Críticas são muito importantes. Então, no meu canal do YouTube, que é meu nome, Isis José Leite, tem disponível, então, vários assuntos, vários vídeos muito interessantes. Inclusive, os vídeos desses nossos encontros. Parte 1, 2, 3 e essa parte 4 também vai ficar disponível depois. Mas aqui no Instagram também tem os nossos encontros. Então, no meu canal do Instagram, é só entrar lá e a pessoa acessa esses conteúdos. Tá? Mas, independente disso, podem fazer pergunta aqui também, que a gente vai tentando, né, responder à altura. A quarta regrinha, de maneira geral, é uma consolidação das outras. É muito interessante para a gente poder entender melhor isso, que quando eu falo, por exemplo, de pertencimento, é uma coisa que já é dada. Ou seja, a gente já nasce no sistema familiar. Você não pode fazer nada com isso, né? Você não pode trocar seus pais, né? Você não pode deixar de ser pertencente àquela família. Você já é. Você já faz parte, né? Então, o pertencimento já é dado. A hierarquia também. Quando você chega, a coisa já está pronta. Se você tem irmãos mais velhos, eles já vieram antes de você. Se você é o primogênito, então você estabelece essa marca. Mas é uma coisa que não depende de você, né? Então, tanto o pertencimento quanto a hierarquia são regrinhas das quais você não pode mudar. Não tem como, né? Ou você já pertence à família, ou você já está na sua ordem de chegada. A gente não consegue mudar isso. Agora, a terceira regrinha é a regrinha do equilíbrio. Essa eu tenho condições. Essa eu tenho como fazer. Então, na minha relação, por exemplo, com você, então eu estou estabelecendo uma relação de equilíbrio aqui. Nós estamos no mesmo tom, né, vamos dizer assim. Isso eu posso. Se eu quiser ser maior do que você, aí eu vou estar infringindo, mas é parte da minha vontade. Se eu quiser ficar menor, também parte da minha vontade. Então, nas 2 regrinhas anteriores, a gente não tem como fazer nada. A única coisa que a gente pode fazer é em relação ao equilíbrio. As regrinhas do, da, do pertencimento, da hierarquia, têm a ver com a nossa constituição, com nossa história, com o nosso passado. E o equilíbrio tem a ver com o nosso presente. Tá? E aí o Bert vai falar o seguinte, que a quarta regrinha, uma quarta regra que vai resumir todas elas, é um grande assentimento. Para que a gente viva bem, então, para que a gente flua bem, é importante, é necessário que a gente faça um grande assentimento a tudo. Dá um ok para tudo. E aí é muito interessante, porque
como o nosso passado já é dado, não tem como a gente mudar. Mas muitas pessoas, e muitas pessoas mesmas, elas brigam com o passado. Elas não aceitam o passado. Elas querem modificar o passado. As pessoas ficam brigando. Ah, porque minha mãe não me deu leite. Ah, porque meu pai não me deu a bicicleta. Ah, porque eu sou corintiano, porque meu pai é corintiano, entendeu? Elas ficam brigando com o passado. Só que não tem como a gente fazer isso. Não tem como a gente mudar o passado. Né? É verdade. Então, o que o Bert vai falar? Para que você tenha paz, você dá um grande assentimento, um grande ok. Tudo bem, aconteceu. E eu não posso fazer nada com isso. Mas aí é uma coisa muito interessante. A gente só consegue mudar aquilo que a gente aceita. Né? Se eu, por exemplo, se eu nasci numa família flamenguista e eu acolho isso no meu coração, né? Tipo, tudo bem, eu nasci numa família flamenguista, isso faz parte da minha história, não tem como eu mudar isso. Aí você dá um ok. Agora que essa família flamenguista está dentro do meu coração, agora eu posso fazer uma escolha diferente. Então eu não estou brigando com a história da minha família. Eu estou dando um ok, estou assentindo com aquilo. E aí, a partir desse assentimento, eu posso fazer uma escolha diferente. Então seria eu aceitar o que aconteceu, mas não necessariamente concordar com o que aconteceu. Eu aceitar Exatamente. que já foi feito, não posso mudar aquilo, mas eu posso mudar de agora em diante. Isso, mas é interessante, porque não é um aceitar pura e simplesmente, e também não é um concordar, porque as pessoas confundem muito isso. O assentir não significa que você está concordando com isso. Porque às vezes a história passada ela foi muito rude, ela foi muito sofrida, né? Talvez uma coisa, por exemplo, que o seu antepassado fez, hoje você não faça mais, né? Mas o que eu estou querendo dizer é que você não tem como modificar o que já foi feito, né? Vamos supor, por exemplo, um caso hipotético. Vamos supor que o seu bisavô tenha, né, abandonado a sua bisavó. Talvez hoje, com a sua consciência, com a consciência que você tem hoje, talvez hoje você não faça isso. Mas ele já fez, pelos motivos dele, pelas razões dele. Então eu não tenho como modificar isso. Mas se eu ficar brigando, ah, porque meu bisavô fez isso, porque ele fez isso. Quando eu brigo, eu trago de novo essa história para a minha vida. E o que geralmente acontece é isso. Quando eu brigo com o passado se torna presente. E eu acabo por repetir esse passado. E como eu falei lá na primeira live, quando eu brigo com meu pai, quando eu brigo com minha mãe, fatalmente eu estou repetindo a história deles. Né? Então o Bert vai falar o seguinte: um grande assentimento. Não, eu olho para aqueles que vieram antes, qualquer que seja a história, do jeito como foi, eu estou um grande ok. Hoje, por exemplo, nós temos uma consciência ecológica muito grande. Bom, pelo menos eu espero que tenha, né? Então, hoje, por exemplo, nós temos preocupação com as matas. Bom, pelo menos assim, as pessoas que eu conheço têm, né? Algumas não têm ainda, mas tudo bem. Então, mas, por exemplo, quando o Cabral chegou aqui no Brasil, né, a consciência que ele tinha era outra. Né? Muitos índios foram dizimados. Então, hoje, com a minha consciência de hoje, talvez hoje eu não vou dizimar, não vou matar mais índios. Mas aquelas pessoas tiveram que fazer isso. E veja bem, eu não estou dando razão para eles. Eu não estou concordando com o que eles fizeram. Mas eu estou acolhendo porque, graças ao que eles fizeram, hoje eu estou aqui. Se Cabral não tivesse se arriscado pelos mares em busca da Nova Índia, o que seria de nós? Né? Isso é verdade? Se não tivesse acontecido todas essas tragédias, o que seria de nós? Veja bem,
E é muito importante que se diga, eu não estou honrando, eu não estou fazendo apologia à guerra, ao massacre, não é isso. Mas eu estou dando um lugar no meu coração porque já aconteceu e eu não consigo mudar. É esse que é um grande sentir, que é uma diferença muito grande de concordar. Muitas vezes eu posso olhar para o meu pai e eu posso não concordar com o que ele está fazendo, mas dentro de mim eu acordo, tudo bem. Né? É a sua escolha, é a sua história, e eu não posso fazer nada com isso. Mas eu acolho, porque chegou até mim. Agora, eu faço diferente. E é muito importante também, porque eu não faço melhor. Muitas pessoas falam isso. Eu vou fazer melhor do que o meu pai. Eu vou fazer melhor do que minha mãe. E a gente não tem condições de fazer isso. A gente pode fazer diferente. Porque nós mesmos, nós somos outra pessoa do que éramos há uma semana atrás, do que éramos há um ano atrás. Imagine como que você era, por exemplo, antes da pandemia e como você está hoje. Né? Mudei muito. Nós mudamos de uma forma, não mudamos. Né? Então, a consciência que você tem hoje é diferente daquela consciência que você tinha há pouco tempo. E eu estou falando de você, estou falando de mim. Mas imagina a consciência daquela pessoa há 500 anos atrás. Era totalmente diferente. A gente não consegue mudar isso. E nem é interessante fazer essa mudança. O que a gente pode fazer? É acolher, é parar de brigar com isso. Tá? Ó, e já estão colocando mais coisinhas aqui. O Paulo Oba! falou muito boa esta live. Gratidão aos dois. Gratidão pela sua presença, Eu Paulo. que agradeço, eu que agradeço. Então, essa quarta regrinha, ela vai resumir de maneira muito, muito, muito interessante as outras, que significa assim, é um grande assentir, é dar um ok para tudo que acontece. Porque nós temos muitas ideias concebidas, né? E geralmente são ideias que não são nossas. Né? A gente tem a arrogância de querer saber o que é melhor para os outros, né? A gente tem quase certeza do que é melhor para os outros. Né? E a gente se arvora no direito de resolver a vida dos outros, e assim por diante. Né? A gente quer, de maneira muito infantil, a gente quer curar os outros, como se isso fosse possível. Né? A gente quer resolver o problema dos outros. E a gente se peca nesse grande acolhimento, nesse grande assentir. A gente só consegue mudar aquilo que a gente acolhe dentro da gente. É aquela regra máxima do AA. Né? Eu só consigo me curar do alcoolismo quando eu reconheço que eu sou alcoólatra. Enquanto eu estiver negando, eu não consigo fazer nada. Né? Isso é verdade. Faz muito sentido, inclusive. Né? Parece meio bobinho, mas faz uma diferença muito fundamental. E eu falo isso, por exemplo, da minha história mesmo. Tá? Eu não tenho vergonha de falar. Até muito pouco tempo eu ficava brigando com meu pai. Brigando mesmo. Meu pai já é falecido há muito tempo, mas eu brigava com ele. Brigava no sentido assim, eu não reconhecia o que foi feito. Eu achava, eu cobrava, eu exigia que ele tivesse feito mais. Né? Ou seja, eu estava me colocando na vítima, na criança de que preciso receber mais. Agora, quando graças a Deus, eu olhei para aquela situação e percebi que, na verdade, o meu pai fez muito mais do que ele podia fazer, dentro das condições que ele tinha, ele fez muito mais. Meu pai criou 10 filhos. Né? Hoje eu não sei se eu tenho condições de criar 10 filhos. Eu tenho 3, graças a Deus tenho 3. Graças a Deus consegui conduzi-los bem. Mas 10 filhos, imagina uma pessoa hoje cuidando de 10 filhos. Com a situação Então, de hoje e tudo mais, é exatamente. bem complicado mesmo. Então, hoje eu percebo que eu não tenho a mínima competência para julgar, para criticar, para condenar, para exigir nada, 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 nada do meu pai. Né? E uma das frases de solução, por exemplo, da constelação familiar é justamente essa, né? Eu não exijo mais nada de você. Tudo que você me deu foi suficiente. É isso que é o grande acolhimento. Você perceber que aquilo que você traz dentro de você
já é suficiente. Você não precisa cobrar mais nada. Mas eu estou falando, logicamente, do meu passado, daquilo que me chegou, né? E é muito interessante que eu só consigo receber verdadeiramente aquilo que chega para mim dos meus antepassados quando eu dou um ok para tudo isso. Só dessa forma. Aí sim, por isso que o Bert vai falar do equilíbrio entre aquilo que você toma e aquilo que você dá. Então a gente só consegue realmente e verdadeiramente tomar os nossos pais quando a gente acolhe esses dois seres maravilhosos do jeito como eles foram, sem nenhuma exigência, sem nenhuma cobrança. Acolhe verdadeiramente mesmo. Quando você pode olhar para os seus pais e não ter nenhuma cobrança, não ter nenhuma exigência, não ter nenhum julgamento, nada. Você simplesmente preenche interiormente dessas duas figuras maravilhosas. E E aí agora sim, que tu tá falando muito isso, legal, eu porque aí percebo você como a gente flui exige muito dos nossos pais, né? muito, 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 muito mesmo. Tá? E é também uma das grandes queixas que chega mesmo no consultório da constelação, é essa briga. Porque a criança, eu costumo falar, o corpo cresce, mas a criança fica. E a criança está ali, a criança está brigando, a criança está brigando, a criança está brigando, a criança está exigindo. Porque a criança exige, a criança é dependente, ela precisa receber. Mas o corpo cresce, você vira adulto, mas a criança está lá brigando, exigindo. Então, numa constelação, a gente olha para essa criança, para esse movimento de amor que não pôde se expressar. E a gente dá lugar. Né? A grande sacada da constelação é você dar lugar para isso. E esse é sentir, está tudo bem. Aconteceu como tinha que acontecer. E não tem nada que a gente possa fazer. Não tem nada que a gente possa fazer em relação ao nosso passado. Né? É Mas se você verdade. continua brigando, se você continua exigindo, se você quer que sua mãe mude, se você quer que o seu avô mude, você, na verdade, está repetindo, está trazendo para a sua vida esse destino, essa história. E aí a gente também vê muito também no consultório os filhos repetindo as histórias dos pais. Tá? E é batata, é batata. Repete mesmo. Sim, é como tu falou, é um sistema, né? Se a gente não traz consciência, a gente acaba indo ali no automático. Não presta Exatamente. atenção no que está acontecendo, às vezes sai da função ou da posição de filho e vira pai, que vira mãe, ou quer tomar o lugar dos pais. E aí causa todo um desconforto, todo um conflito, né? Exatamente. Essa semana, por exemplo, eu atendi uma pessoa foi um caso muito interessante. É por isso que eu falo que a constelação é uma tomada de consciência. Talvez a pessoa não estivesse percebendo isso, né? Ela era descendente de pessoas que vieram de outros países para cá, mas ela interiormente tinha uma ojeriza muito grande por essa ascendência, né? Uma briga inconsciente, porque ela nasceu aqui, mas os pais, os avós eram de outro país, né? Mas ela tinha uma briga muito grande com isso. Mas era uma briga comprada, porque não era uma briga dela. Por amor ao sistema, ela comprou a briga do pai e da mãe. Né? Os avós, no caso, eles vieram numa situação de, como acontece nas migrações, né? A situação naquele país não estava boa. Estavam passando por dificuldades. E entre ficar lá e morrer, eles preferiram mudar para outro país. É como está acontecendo hoje com o Brasil, né? Algumas pessoas estão se evadindo do Brasil porque aqui está numa situação um pouquinho complicada. Então elas vão buscar outros recursos em outros países. Mas é uma situação muito complicada porque aqueles que ficam, eles sentem essa falta, né? E aqueles que partem também sentem, né, igualmente, porque eles foram, né, entre aspas, abandonados à própria sorte. Então você cria nesse sistema um conflito muito grande. Aqueles que ficaram, eles se sentem abandonados por aqueles que foram, e aqueles que foram se sentem isolados
daqueles que ficaram. E essa pessoa que fez a constelação estava nesse movimento. Ela sentia uma raiva muito grande por aqueles antepassados que ficaram lá, mas ela não sabia, ela só sentia aquilo, né? E quando ela pôde olhar para aquilo que estava acontecendo e pôde acolher no coração, porque foi graças a esse movimento, foi graças a essa ruptura, foi graças a esse abandono que hoje ela está viva. Pode ser que, se de repente os avós dela tivessem ficado, ela nem tivesse nascido. Então a gente dá um grande ok. A gente acolhe a história que aconteceu, dá um lugar no nosso coração. E a partir desse novo olhar, a gente pode fazer diferente. Então, esse sentimento, que seria, né, a regra máxima dentro da constelação, é você olhar para tudo que já aconteceu, do jeito que aconteceu, colocar mesmo um espaço, um lugar muito querido no seu coração e receber aquilo que veio, aquilo que chegou para você com propriedade. E a partir disso, você faz a sua história. Você flui na vida. Muito legal isso. A Josi comentou aqui boa noite. Ah, ela achou que a live ia começar às 20. Não, começou às 17, Josi, mas dá para Então vai tempo de ficar acompanhar gravado. ainda. Vai ficar gravada e depois tu vê ali a partezinha que tu perdeu. Mas se quiser fazer pergunta também, está disponível. Ah, é, pode fazer, Josi. Inicialmente o Isis fez ali um resuminho, né, das 3 lives anteriores e já começamos aqui a falar da quarta live. A quarta regrinha. Isso, da quarta regrinha que tá na quarta live, isso. Muito interessante. Então, assim, de maneira muito resumida, é isso. Não é que seja fácil, tá? Não é fácil, logicamente, porque você assumir a sentir exige de você uma disposição interna mesmo para fazer esse acolhimento. Mas eu volto a falar, não é concordar, tá? É olhar para aquilo que já aconteceu com profunda reverência, com profundo agradecimento, colocar esse lugar no seu coração e aí sim fluir na vida. Como eu É, falei na primeira live, hã? pelo que eu entendi, Isis, então me corrija se eu estiver errada, é eu acolher, me colocando no lugar daquela pessoa para entender qual era a consciência dela, ou quais as ferramentas que ela tinha naquele momento para agir daquela maneira. Mesmo que eu não concorde, porque às vezes acontece, por exemplo, em relação à família, são gerações diferentes, pai, mãe, filhos, então provavelmente a minha forma de pensar em vários assuntos é bem diferente em relação aos meus pais. Eles tiveram outra criação, cresceram em outra época também. Então, pelo que eu entendi ali, o assentir seria mais eu me colocar no lugar daquela pessoa para entender o porquê que ela agiu daquela forma. Não sei se é por É, aí. de certa forma, assim, não é necessariamente você se colocar na posição daquela pessoa, mas você compreender que aquilo que aconteceu, aconteceu por várias razões, do qual eu não tenho controle. Já aconteceu. Tá? Mas também, quando você se coloca na posição daquela pessoa, você também tem uma compreensão bem ampliada. Vamos pegar o seu caso, como você falou no começo. Né? Você teve a possibilidade de, aos 18 anos, sair da sua casa por vontade própria. Eu imagino que você não tenha sido expulsa da sua casa. Né? Não, foi Foi porque um eu movimento queria. E os interior. meus pais não queriam, inclusive. Exatamente, né? Você fez uma escolha, mas olha que legal, você teve a possibilidade de fazer isso. Talvez sua mãe tenha querido fazer isso, mas ela não tivesse condições. Talvez a sua avó também tivesse querido fazer isso, mas não teve condições de fazer. Então, o que que a gente faz? A gente agradece. Olha quantas pessoas foram necessárias para que hoje eu tivesse condições de fazer essas escolhas. Quantos sonhos não foram concretizados nos meus antepassados? Quantas frustrações aconteceram?
quantas rupturas, quantos abandonos, quanta dor, quanto sofrimento, quantas situações desagradáveis eles tiveram que passar. Para quê? Para que hoje você pudesse ter feito essa escolha. Então, isso é o acolhimento. Eu olho para os meus antepassados e eu dou um ok, porque eles fizeram muito. Eles fizeram muito. E graças ao que eles fizeram, hoje você está aí e hoje eu estou aqui. Eu não posso mudar o que eles fizeram, mas eu só posso fluir na vida quando eu coloco tudo isso no meu coração, sem julgamento, sem crítica, sem nada, tá? Sem nada. Aí sim eu fluo. Então, o assentimento é justamente isso, né? É você olhar para aquela situação que já aconteceu e dar um ok para isso. Porque eles tiveram razões para fazer isso. Eles tiveram motivos. Todo mundo tem uma boa razão para fazer o que faz. Todos têm. Ninguém faz nada sem razão. A menos, logicamente, que tenha uma deficiência, né, mental, qualquer coisa assim. Mas não é o caso. De maneira geral, todo mundo tem uma boa razão para fazer aquilo que faz. Tá? Ok. Ó, tem Mesmo? pergunta aqui já, Isis. Oba. A Quem? constelação me ajudaria a me perdoar em relação à minha família e vice-versa? Veja bem, é como eu falei para você, a constelação ela não tem esse propósito de ajudar o outro. Mas o que a gente faz? A gente vai olhar para essa situação, né? E dentro de uma sessão de constelação, quer seja ela individual, quer seja ela remota, ou quer seja ela presencial em grupo, ela vai permitir que você olhe para isso, com um olhar diferenciado. E aí você escolhe. A gente, na constelação familiar, a gente não trabalha com a palavra perdão. Porque a palavra perdão ela está muito contaminada com aspectos religiosos. E geralmente, quando eu falo perdoar, eu estou querendo dizer apagar, né? Então, a pessoa ela fez alguma coisa que não me agradou e eu tenho que perdoar. Veja bem, né? Geralmente, o perdão ele está inculcado na vítima, né? Entre aspas, né? Naquela que sofreu. Aquela pessoa que sofreu a ofensa, ela é obrigada a perdoar aquele que a ofendeu. Né? Então tem uma carga muito pesada e uma carga ainda muito religiosa, das instituições religiosas. A gente não trabalha com a palavra perdão, porque não funciona. O perdão da boca para fora não funciona. O que a gente vai falar? É como eu estava falando, a gente vai olhar para aquilo que aconteceu. Então, nesse caso, o cara está perguntando, a gente vai olhar para aquilo que aconteceu e vai dar um grande ok para isso no coração. Tá? Agora, eu fico com aquilo que é meu, com aquilo que eu pude fazer. E as outras pessoas ficam com o que é delas. Né? Eu tenho responsabilidade sobre os meus atos, mas eu não posso ter responsabilidade pelos atos dos outros. Então, a constelação é uma grande tomada de consciência. Tá? Então, não sou eu, profissional de constelação, que vou te ajudar. Eu vou facilitar com que você olhe para isso. E aí, depois disso, se você quiser acolher, se você quiser tomar isso no seu coração, é uma escolha sua. Tem muita gente E que vem para a constelação, que faz a constelação e continua brigando com os pais do mesmo jeito. Tá? é isso Não que eu ia depende de mim. perguntar, Isis. É, no caso da família, seria possível trazer essa tomada de consciência de uma maneira geral ou teria que avaliar um pouco meu pai, depois um pouco a minha mãe? Como é que normalmente é feito isso na constelação? Veja bem, é interessante sua pergunta porque ela abrange um aspecto muito interessante da constelação. Primeiro, a gente só constela com quem está na constelação. Tá? Então, se a pessoa chega para um atendimento em constelação, a gente constela aquela pessoa. A gente não faz constelação por procuração. Mas muita Aham. gente quer fazer isso, né? A pessoa chega e fala, eu quero constelar o meu chefe, porque meu chefe é muito brigão. Eu quero constelar minha sogra, porque minha sogra é não sei o quê. Não tem como fazer isso. Quem que veio para a constelação? Você. Então a gente vai constelar você. Até porque, como eu falei,
Constelação é tomada de consciência. Né? Como é que eu posso fazer uma constelação para aquela pessoa tomar consciência? Não tem. Não tem como isso funcionar. Então, a pessoa que vem, a gente constela. Mas é preciso entender que nós estamos conectados como uma teia de aranha. Né? Todos nós estamos conectados um com o outro. Mas, quando você olha para a sua situação e você se resolve, aí eu estou falando, não é a constelação que resolve você. Quando você passa pelo processo da constelação e você assume a sua vida e se resolve, você alivia um desses polos. Né? Naturalmente, aquela pessoa que estava conectada com você, ela também vai se sentir aliviada. Não quer dizer que você vai resolver o problema dela. Não. Você está resolvendo o seu problema. Tá? Mas o exemplo que eu dou é o seguinte. Imagine, por exemplo, um pai que tem um pai e mãe que têm 4 filhos. 2 estão tranquilos e 2 são extremamente agitados. Então, esses pais vão se preocupar com qual filho, primeiramente? Com esses que são mais agitados, né? Uhum. Não é verdade? É Agora, um vamos exemplo, supor... inclusive, da minha vida. Em relação a mim, minha irmã, ela é mais agitada, eu sou mais quietinha. Normalmente Isso, ela chamava então. mais atenção. E a mãe funciona assim, né? Você vai dar mais atenção justamente àquela pessoa que está exigindo mais atenção. Lógico, a gente pode perguntar por que ela exigia mais atenção, aí já é outra coisa. Mas, de Aham. via de regra, é isso, né? Então, agora, vamos supor que chega um determinado momento, um desses filhos que era agitado, ele se equilibra e fica tranquilo. Né? O que vai acontecer? Os pais também vão se tranquilizar em relação a esse filho. Então, funciona assim. Quando a gente resolve os nossos problemas, quando a gente cura a nossa ferida, naturalmente, a gente também alivia aquelas pessoas que nos cercam, principalmente do nosso sistema familiar, porque eles se preocupam também com a gente. É um engano achar que os nossos antepassados querem a nossa ruína, querem o nosso fracasso. Muito pelo contrário, todos eles fizeram muito para que hoje a gente conseguisse, para que hoje a gente consiga ser sucesso. E quando a gente é sucesso, todos eles ficam aliviados. Porque, como eu falei, pegando o seu exemplo, desculpa pegar o seu exemplo, mas imagine, por exemplo, que a sua avó tenha querido sair de casa, ela não conseguiu, por qualquer que seja o motivo, e a gente não está aqui para julgar. Mas ela olha para você, poxa, minha neta conseguiu fazer aquilo que eu gostaria de fazer. E ela está feliz. Aí a sua avó se sente muito, muito, muito aliviada. Eu não pude fazer, mas você pode. Então, os nossos antepassados, eles olham para nós com um profundo amor, querendo realmente que a gente consiga fazer aquilo que eles não puderam fazer. Isso me lembra muito, Isis, o caso da mulher mesmo. Essa luta da mulher de ser reconhecida na sociedade, Sim, de conseguir ser tratada de maneira igualitária em relação ao homem, né? E exatamente. eu acredito muito que os antepassados, as mulheres mais antigas, estejam ali mais aliviadas comparado Muito, à mulher de hoje em dia, que tem mais liberdade, apesar que ainda tem que melhorar muito, mas hoje em dia a mulher tem mais autonomia do que muitos anos atrás. exatamente. Funciona assim, porque eles fizeram o que eles puderam fazer. É essa consciência que é interessante que a gente tem, né? Você olha primeiramente para os seus pais e você percebe que eles fizeram o melhor. Eles não fizeram nada, nada menos do que o melhor, dentro das condições, dentro das limitações e das possibilidades que eles tinham. Né? E E quando você tem essa consciência, naturalmente você para de exigir qualquer coisa. Porque tudo que chegou até você era aquilo que você precisava. Percebe como isso traz um alívio muito grande para a sim, gente? é E, verdade. naturalmente, quando você se alivia, você está aliviando também os seus pais. Porque quando você está feliz, é óbvio, os seus pais estão felizes. Mas quando você está triste, quando você está preocupada,
os seus pais também estão preocupados. Funciona assim, né? Funciona assim. Então, qual que é o mais indicado ali para Josi, Isis? Ela fazia uma constelação sozinha e talvez os pais dela se sentirem confortáveis fazerem também a constelação deles? Eu não sei É isso assim que eu estou qual falando. seria. Não, a constelação a gente faz com quem chega. Uhum, Se ela chegar para o atendimento, ela vai ser constelada, certo. tá? Certo? Aí, no momento em que ela tem uma nova percepção e ela consegue se aliviar, naturalmente os pais também vão se aliviar. Porque, veja bem, não tem como eu resolver o problema do meu pai. Mesmo que você queira, você não consegue resolver o problema do seu pai, nem da sua mãe. Você não tem, entre aspas, você não tem competência para isso. Nós não temos competência. Mas, assim, a gente pode deixar de ser o quê? A gente pode deixar de ser problema para eles. E uma vez que a gente deixa de ser problema, eles podem olhar para os problemas dele. Porque antes de ser seu pai, antes de ser sua mãe, era um homem e uma mulher, né? Que se encontraram, que tiveram os seus momentos, né? Que tiveram as suas paixões, os seus sonhos. E antes de serem um homem e uma mulher, eles também são filhos, né? Percebe, Ah, então? espero que tenha ficado claro, Josi. Então, venha participar da constelação, cure-se. Não estou falando que eu vou te curar, não vou te curar. Cure-se. Olhe para isso. Acolha. E aí sim, né? O Osho fala uma coisa muito interessante. No Osho não, na verdade é o Kalunga fala. Uma pessoa infeliz não tem como fazer outra pessoa feliz. Uma pessoa infeliz só perturba os outros. Então vamos nos permitir sermos felizes. Ou seja, vamos curar as nossas feridas. Tá? A gente só É, consegue ajudar os outros quando a gente está bem. aham. Né? É, e a felicidade é de dentro para fora, né? Quando a gente é feliz Exatamente isso. conosco mesmo, independente da situação, independente do que Independente está dos outros. acontecendo ao nosso redor, quando a gente escolhe ser feliz, porque é uma escolha, a gente pode escolher ser Exatamente. mal-humorado ou não ver o lado bom da vida, é escolhas. Quando a gente escolhe ser feliz, a gente consegue ser feliz também junto de outras pessoas, tanto Exatamente. sozinho junto de outras pessoas. Eu acho bastante interessante isso, porque muita gente procura que outra pessoa preencha vazios dentro dela. E eu Tem acredito que muito ninguém disso. está ali para preencher nada, cada um já é completo, outra pessoa está ali para complementar. Isso mesmo. E também é mais outra questão que sempre chega nos atendimentos. Essa história de sentir esse vazio, né? Essa coisa que está faltando. Né? E muitas vezes não tem a ver, né, com uma busca por algo, mas com preenchimento interno. Né? Eu já falei em outras lives, mas, por exemplo, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tudo isso tem muito a ver com essas ausências emocionais internas. Né? Anorexia, por exemplo, bulimismo, né? Alergias, tudo isso tem fundo emocional. Né? Então, é um preenchimento interno mesmo, é um conflito interno que está se consolidando ali dentro. Então, a única pessoa capaz de te curar é você mesmo. E quando você se cura, você naturalmente vai curando os outros. Como você falou, parte de dentro para fora, não vai de fora para dentro. Muitas pessoas saem em busca da felicidade, em busca das coisas, mas é uma caminhada, uma experiência que no final ela vai perceber que está tudo dentro. Está Isso tudo me dentro. lembra a história do Ho'oponopono, não sei se você É conhece, isso, mas eu acho exatamente isso isso. muito legal, do Dr. Hugh Lane, que ele curava nele aquilo que ele via no outro. E automaticamente as outras pessoas ao redor dele iam se curando. E ele Exatamente. chegou a fazer isso no manicômio, né, no hospital, com pessoas doentes, com problemas mentais. Alguns até que já tinham cometido crimes.
Então ele começou a nem tinha contato visual com as pessoas, ele apenas olhava as fichas de cada paciente e ia curando dentro dele aquilo que estava na ficha. E automaticamente as pessoas iam se curando com o tempo e acabou que o hospital se fechou porque não tinha mais pacientes. Eu acho isso muito legal. Mas exatamente isso. E é muito legal, porque, como eu falei, nós estamos intrincados numa rede. Tá? E o nosso exterior está refletindo aquilo que está dentro do nosso interior. Não tem como a gente modificar o externo sem modificar o interno. O que geralmente acontece, por exemplo, as pessoas vão para uma clínica, e é muito comum isso, né? Ah, vou curar, tipo assim, o tabagismo, vai lá, ou a obesidade. Aí vai para a clínica, aí passa lá uma temporada, o que acontece? Ela consegue fazer, né, um tratamento com sucesso. Mas a hora que ela volta para o mesmo ambiente onde ela estava. E aí o problema volta. Porque, na verdade, ela não curou o problema. Ela só fez né, um tapa-buraco. E constelação não é tapa-buraco. Constelação é tomada de consciência. E isso é muito importante. Aquilo que eu curo em mim, eu naturalmente curo no outro. Porque o outro está refletindo aquilo que nós temos dentro de nós. Muitas pessoas, por exemplo, elas se colocam em situações de abuso, em situações inóspitas, em situações não saudáveis, e aí culpa o outro por aquilo que está acontecendo. Mas é importante, e é isso que é uma tomada de consciência, é você perceber por que, que você se colocou naquela situação. Tá? E aí, uma vez que você se cure disso, que você tem essa consciência, aí você não vai precisar mais dessa situação. Né? Isso é verdade. Mais alguma Funciona pergunta, pessoal? isso. Nós já estamos já ultrapassando o nosso Ah, tempinho, é. né? Ah, é. Não sei se o Instagram ainda tá derrubando, mas a gente já tá com quase 1h30 de live. Até Então, agora não deu. já vamos ficar então um pouco alerta e para se caso acontecer, não dá Sim, problema aqui na linha de raciocínio. Mais legal. alguma pergunta, pessoal? Aproveitem aí. Aproveita. Aproveite a oportunidade que o Isa está aqui pode nos ajudar com todo o conhecimento que ele tem. Aproveitar, vou fazer propaganda. Então, pessoal, eu faço constelações familiares, tanto presencial quanto remotas. Então, quem eventualmente estiver distante, né, a gente pode agendar uma constelação online, também é possível fazer. E eu tenho, logicamente, grupos, né, grupos presenciais. Hoje, por exemplo, eu estou em Salesópolis e a gente vai ter aqui no dia 6, né, 6 de novembro, um grupo presencial. Sintam-se convidados. Tá? Eu faço também grupos presenciais em Sorocaba, em Campinas e, eventualmente, em Cuiabá também. Então, mas não só eu, pessoal, lógico, estou falando de mim, lógico que eu sou. Mas, se vocês puderem, participem de outros grupos de constelação na sua cidade. Vão experimentar e vejam, né? Vejam por si mesmos essa experiência fantástica que é uma constelação. Mas eu estou disponível, tem aqui o meu Instagram, tem o meu Zap, vocês podem falar comigo. Qualquer dúvida, qualquer comentário, podem entrar em contato comigo que eu estou disponível. Tanto presencialmente quanto remotamente. Tá? Funciona do mesmo jeito. É o lado bom da tecnologia agora que nos proporciona isso, né? Da Exatamente. gente, mesmo estando longe, conseguir ter contato com profissionais, mesmo à distância, ter como fazer constelação, ou no meu caso, ter como ter aula. Então, a gente tem que também saber explorar o lado bom da tecnologia. Então, pessoal, quem quiser fazer constelação com Isis, ele está disponível, presencial ou online, né? Então, é só procurá-lo. Isso. Ao colocar aqui gratidão. Pessoal, não tem mais nenhuma pergunta? Mais nada? Acho que não, Isis. Legal. Então, professora Amanda, eu agradeço o seu acolhimento. Assim, é muito, muito, muito prazeroso para mim, né, esse contato, essa oportunidade, essa janela, né, porque você é uma pessoa de sucesso, você já Ah, tem, né, um público grandioso, eu estou, né, apenas começando, e é muito bom poder compartilhar esse conhecimento, essa sabedoria, essas práticas aí com esse público, tá? Muito agradecido, muito feliz mesmo, né, poder estar em contato com você e com os seus seguidores, tá?
eu me coloco à disposição. Como eu falei, eu tenho meu canal no YouTube, onde vários vídeos já foram gravados, com muito material, né, para ser pesquisado. Inclusive, os nossos encontros estão lá, e esse também vai ficar. Então, sintam-se à vontade, né, para vasculhar bastante o meu canal no YouTube, e fiquem à vontade também, tá? Muito obrigado, Isis. É sempre muito bom fazer as lives contigo. Eu aprendo bastante. Começa a vir algumas coisas na cabeça que eu nem sabia que existia. Começa a dar uns estalos, como diz a minha mãe. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua presença. A gente está sempre fazendo uma boa troca. Fico muito feliz. E tem uma galera aqui agradecendo. Legal. Faria, Maria, gratidão. A Sabrina, minha aluninha, muito obrigada mesmo. Fabi, muito bom, gratidão. Então, o pessoal adorou bastante. Eu também adorei muito. Isso. Sempre aprendo muito contigo. Eu gosto bastante sobre esse assunto. E muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui para E compartilhar o seu conhecimento. a gente se encontra numa próxima, né? Isso aí, até a próxima. Muito bom, muito bom. É muito Muito bom trocar. obrigado, Isa. Muito obrigado, pessoal. Tchau, Obrigado. A tchau. gente se vê por aí. Tchau, tchau. Boa noite. Muito, muito, muito obrigado a todos. Boa noite.